Capítulo 20. A cobiça. Viajando por todos esses países do mundo, tive de morar por algum tempo, na cidade do conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, ao pé das montanhas de Montserrat e Guadalupe. Por aqueles tempos, já muito próximos da Segunda Guerra Mundial, foi-me apresentado naquela cidade, um amigo por certo muito singular. Chamava-se Sucre. Viajando, também tinha vindo em busca de conhecimentos universitários, de certo porto do Atlântico, até o cume andino. Com este amigo de outros tempos, tudo foi muito curioso, até a insólita e própria apresentação. Alguém, cujo nome não menciono, tocou qualquer noite, na porta de minha morada, com o evidente propósito de convidar-me a uma conversa profunda com o citado amigo. Não foi, por certo, muito formoso o lugar da reunião, uma venda de mau agouro, com um pequeno salão. Depois de todos os formalismos de apresentação, entramos na matéria da discussão. Resultou evidente e manifesta a capacidade intelectual de meu novo amigo, sujeito teórico, especulativo, estudioso. Dizia-se fundador de alguma loja de tipo teosófico e citava, com frequência, a HPB, Leadbeater, Annie Besant, etc. No intercâmbio de ideias é indubitável que brilhou, fazendo exposições pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas. Se não tivesse sido por sua afeição ao hipnotismo e ao desejo exibicionista, aquela reunião teria terminado pacificamente, mas, eis aqui que o diabo mete a cauda onde quer. Sucedeu que este amigo deu por fazer demonstrações de seu poder hipnótico, e, acercando-se de um senhor de certa idade que estava por ali, sentado perto de outra mesa, rogou-lhe, muito cortesmente, que servisse de sujeito passivo para seu experimento. Em se tratando de questões relacionadas com a hipnologia, não é demais enfatizar a ideia de que nem todos os sujeitos são suscetíveis de cair em transe. Sucre, com seu eu exibicionista, é ostensível que não queria ver-se no ridículo, necessitava demonstrar seu poderio e por isso fez sobre-humanos esforços para pôr em sono hipnótico o cavalheiro. Mas tudo foi inútil, enquanto Sucre lutava, e até sofria, aquele bom cavalheiro por dentro pensava o pior. De repente, como se caísse um raio em noite tenebrosa, sucedeu o que tinha que suceder, o cavalheiro passivo saltou de seu lugar, increpando Sucre, tratando-o de ladrão, bandido, etc. Mas nosso mencionado amigo, que tampouco era uma mansa ovelha, trovejou e relampejou. E voaram mesas pelos ares, e cadeiras, e xícaras, e pratos e clamava o dono do negócio, entre aquele grande destroço, pedindo que lhe pagasse a conta. Afortunadamente interveio a polícia e tudo ficou tranquilo, o pobre Sucre teve de empenhar sua bagagem para pagar a dívida. Passando aquele tão desagradável descalabro, fechamos uma nova entrevista com o mencionado amigo, a qual é óbvio que foi mais tranquila, pois Sucre não se meteu na cabeça a ideia absurda de repetir seu experimento. Então, esclarecemos muitas ideias e conceitos de fundo esotérico e ocultista. O amigo ingressou mais tarde, na universidade com o propósito de fazer-se advogado e é evidente que era um magnífico estudante. Um dia qualquer, depois de muitos anos, o mencionado amigo me convidou para uma refeição, e de sobremesa, houve uma conversa sobre tesouros escondidos. Então, ocorreu-me narrar-lhe o seguinte caso. Dormia eu em minha recâmara, disse-lhe, quando fui subitamente despertado por um estranho ruído subterrâneo que corria ou circulava misteriosamente, de noroeste a sudoeste. Sentei-me, algo sobressaltado por tão inusitado som, para ver do meu leito o que estaria sucedendo. Então, com grande surpresa, vi que num canto de meu dormitório, a terra se abria. E surgiu,
como por encanto, o fantasma de uma mulher desconhecida que, com voz muito delicada, me disse: "Faz muitos anos que estou morta, aqui, neste lugar, enterrei um grande tesouro, tira-o, é para ti." Ao escutar, Sucre, o meu relato de sobremesa, rogou-me veemente, levá-lo ao lugar dos fatos, e é claro que eu não quis negar-lhe este serviço. Outra tarde, veio dizer-me que se havia posto em contato com o dono da casa, um doutor muito famoso da cidade, e me suplicou que investigasse se tal personagem era ou não, realmente, o dono de dita propriedade, pois tinha suas dúvidas. Confesso, singelamente e com a mais inteira franqueza, que não me foi difícil realizar o desdobramento astral, simplesmente aproveitei o estado de transição entre a vigília e o sono. No instante de começar a dormir, levantei-me delicadamente do meu leito e saí à rua. É ostensível que o corpo físico ficou dormindo na cama. Assim se realizou o desdobramento do Eidolon com pleno êxito. Ainda recordo fielmente aquele notável experimento psíquico. Voando, flutuando no ambiente astral do planeta Terra, andei por várias ruas, buscando o consultório médico do doutor. Roguei ao meu intercessor elemental que me levasse a esse consultório e é ostensível que fui assistido. Ao chegar a certa casa, conclui ser a procurada. 3 degraus conduziam à fachada suntuosa de uma mansão. Entrei por aquelas portas e me encontrei em uma sala de espera. Avancei um pouco mais e penetrei, resolutamente, no consultório. Examinei, em detalhes, o interior deste último, vi uma mesa, e sobre ela, uma máquina de escrever e algumas outras coisas. Uma janela permitia ver o pátio da residência. O doutor estava sentado e em sua aura pude ver a mencionada propriedade. Regressei a meu corpo físico muito satisfeito com o experimento. O Eidolon, certamente, é extraordinário. Bem de manhã, veio o meu amigo conhecer o resultado de meu experimento psíquico. Narrei-lhe, detalhadamente, tudo o que havia visto e ouvido. Então vi assombro no rosto de Sucre. Ele conhecia tal consultório e os dados que lhe dava resultavam exatos. O que sucedeu depois é fácil de adivinhar. Sucre não só logrou que aquele médico lhe alugasse a casa, mas também, e isto é o mais curioso, o fez seu sócio. Por aqueles dias resolvi afastar-me daquela cidade, apesar dos rogos daquele amigo que insistia para que eu cancelasse minha viagem. Quando regressei, mais tarde, depois de alguns anos, aquele lugar, já tudo havia mudado, aquela casa havia desaparecido. Então me encontrei em um terreno árido, horrível, pedregoso, espantosamente aborrecedor. E vi instalações de alta tensão elétrica e motores de dupla bomba e máquinas de toda espécie e trabalhadores bem pagos, etc. Sucre, vivendo ali mesmo, dentro de um quarto, que parecia mais uma trincheira em campo de batalha, entrava, saia, dava ordens imperantes aos trabalhadores, etc. Aquele quarto estava protegido com gigantescas rochas e em seus muros se viam muitas janelinhas que podiam abrir-se ou fechar-se à vontade. Por aqueles pôstigos vigiava Sucre o que passava ao seu redor. Tais mirantes lhe eram, diz, muito úteis. De quando em quando, ao menor ruído exterior, empunhava sua pistola ou seu fuzil, e então, daquelas aberturas viam-se, de fora, já abrindo, ou fechando, ou assomando, através delas, as bucas dos fuzis ou pistolas. Assim estavam as coisas quando eu voltei. Então, meu amigo me explicou que aquele tesouro era muito cobiçado, que se tratava do famoso bezerro de ouro que tanto havia inquietado a muitas gentes da comarca e que, portanto, estava rodeado de mortais inimigos cobiçosos que haviam intentado assassiná-lo. Valha-me Deus e Santa Maria!
disse a mim mesmo, em uma hora fui eu contar a este amigo a visão do tesouro, melhor teria sido calar o bico. Outro dia, cheio de otimismo, confessou-me que, certamente, a 12 metros de profundidade, havia encontrado um boneco de barro cozido e que, dentro da oca cabeça do mequetrefe, achou o pergaminho no qual estava traçado todo o plano do tesouro. No laboratório do doutor foi cuidadosamente tirado tal pergaminho da cabeça do fantoche, pois, com o tempo e a umidade, havia grudado demasiadamente. De acordo com o plano, existiam, a 12 metros de profundidade, 4 depósitos situados um a leste, outro a oeste, um terceiro a norte e o último para o sul. Tal plano dava sinais preciosos, e ao final, tinha uma sentença firmada com iniciais de nome e sobrenome. Quem encontre meu tesouro que enterrei em poços fundos, será perseguido pela igreja do patrono, e antes de 20 dias, que não saibam que tirou as ganâncias que enterrei para mim. Por esses dias, já a Segunda Guerra estava muito avançada, Hitler havia invadido muitos países europeus e se preparava para atacar a Rússia. Meu amigo era germanófilo 100% e acreditava, muito seriamente, no triunfo de Hitler. É claro, pois, que influenciado pelas táticas políticas de Hitler, que hoje firmava um tratado de paz com qualquer país e no outro dia o atacava, não quis trabalhar de acordo com as indicações do plano. Sucre disse a si mesmo, tais indicações são um despiste. O tesouro está muitos metros abaixo do boneco, os citados 4 depósitos não me interessam. Assim, pois, abandonou as indicações e se foi ao fundo. Quando assomei ao buraco aquele, só vi um precipício, negro, profundo, espantoso. Amigo Sucre, disse-lhe, o senhor cometeu um erro muito grave, deixou o tesouro acima, nos 4 depósitos e foi ao fundo, ninguém enterra um tesouro a tanta profundidade. É ostensível que tais palavras, por mim pronunciadas, levavam a fragrância da sinceridade e o perfume da cortesia. Entretanto devemos falar sem rodeios, para dar ênfase ao eu da cobiça. Inquestionavelmente, este último ressaltava, exorbitantemente, em meu amigo, combinando-se com a astúcia, a desconfiança e a violência. De nenhuma maneira foi para mim, algo insólito que Sucre, então, trovejasse e relampejasse vociferando-a até endossando coisas nas quais jamais havia pensado. Pobre Sucre! Ameaçou-me de morte, acreditou, por um instante, que eu, disse, estava muito de acordo com seus conhecidos inimigos, talvez com o propósito de roubar-lhe o tesouro. Depois de tudo e vendo minha espantosa serenidade, convidou-me a seu refúgio de trincheira a tomar café. Antes de afastar-me, definitivamente, daquela hispânica cidade em outros tempos conhecida como Nova Granada, fez-me aquele amigo outra petição, suplicou-me, de todo o coração, que estudasse, com o Eidolon, seu trabalho subterrâneo. Eu também queria fazer uma exploração astral naquela fundura e por isso acedi à sua petição. E sucedeu que, numa noite deliciosa de plenilúnio, acostei-me muito tranquilo, em decúbito dorsal, boca para cima, e com o corpo bem relaxado. Sem preocupação alguma propus-me vigiar, espiar meu próprio sono. Queria utilizar, para minha saída astral, aquele estado de transição existente entre a vigília e letargia. Quando começou o processo de sonolência, quando começaram a surgir as imagens próprias dos sonhos, delicadamente e como sentindo-me um espírito, fiz um esforço para eliminar a preguiça, e então, levantei-me da cama. Saí de minha recâmara como se fosse um fantasma, caminhando delicadamente, e logo abandonei a casa.
Pelas ruas da cidade flutuava deliciosamente, cheio de uma delicada voluptuosidade espiritual. Não me foi difícil orientar-me, prontamente estive no lugar dos acontecimentos, no terreno dos fatos. Ante aquele buraco negro e horrível que já tinha mais de 70 metros de profundidade, um velhinho anão, um pigmeu, um gnomo de respeitável barba branca, contemplou-me inocente. Flutuando na atmosfera, desci suavemente, até o fundo aquoso da nefasta cova de cobiças. Tocando meus pés sidéreos no limo da terra úmida e sombria, fiz com agrado um esforço mais e penetrei no interior desta, sob o fundo mesmo do poço. Quão suavemente descia com o eidolon, sob o assento negro de tal antro, do qual emanara muita água. Examinando detalhadamente cada rocha de granito submergida sob as águas caóticas, adentrei-me muito profundamente, sob aquele subsolo. É evidente que meu amigo de outrora havia deixado o fabuloso tesouro lá em cima, como já o dissemos em parágrafos anteriores. Agora, nestas regiões abismais, só via, ante minha insignificante pessoa, pedras, lodo, água. Mas, de repente, algo inusitado sucede, estou ante um canal horizontal que, saindo daquele terreno, dirige-se para a rua. Que surpresa! Sucre nada me havia falado disto, nunca me disse que em semelhantes profundidades pensara fazer uma perfuração horizontal. Serenamente deslizei com o eidolon, por entre o sobredito canal inundado pelas águas, avancei um pouco mais e logo saí à superfície pelo lado da rua. Concluída a exploração astral, regressei a meu corpo físico. A investigação, obviamente, foi maravilhosa. Mais tarde, quando comuniquei tudo isto a meu amigo, ouvi muito triste: este homem sofria o indizível, queria ouro, esmeraldas, riquezas, a cobiça o estava tragando vivo. Entretanto, justificava-se, dizendo que todo esse tesouro o necessitava para fazer uma revolução proletária, disse que necessitava investir esse dinheiro em armamentos, etc. Quão horrível é a cobiça! Em tal lugar só reinava o medo, a desconfiança, o revólver, o fuzil, a espionagem, a astúcia, os pensamentos de assassinato, as ânsias de mandar, imperar, subir ao topo da escada, fazer-se sentir, etc. Quando saí daquela cidade, tomei a resolução de jamais voltar a intervir nesses motivos de cobiça. Vendei o que possuis, disse o Cristo, e dai esmola, fazei-vos bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que não se esgote, onde ladrão não chega, nem cupim destrói. Porque onde está vosso tesouro, ali estará, também, vosso coração.